Bom dia. Hebreus 9, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro, para o incenso, e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. O propiciatório, contudo, não é o nosso propósito detalhar este assunto agora. Então, o escritor de Hebreus está mostrando a fragilidade da antiga lei, que é a lei de Moisés, os ritos dela e a comparação com a graça, que é Jesus. Nós vemos que fala que a primeira aliança, né, que era esse primeiro, ela tinha o quê? Foi levantada uma tenda, né? O tabernáculo terreno era uma tenda que foi levantada, que na parte da frente, que era chamada ali de lugar santo, tá? Só lugar santo, nada mais do que isso. Tinha ali o candelabro e a mesa com pão, os pães da preposição, que tinha que ser trocado regiamente. Mas atrás, né? Aí no segundo, depois dela, que ficava o lugar santíssimo, ou santo do santo. Naquele lugar santo do santo, ou lugar santíssimo, uma vez ao ano que entrava o sacerdote, como eu tenho dito, né? As roupas dele e tudo mais. Ele entrava amarrado com uma corda, inclusive. Lá tinha um altar de ouro puro, e para o incenso e a arca da aliança, aquela arca que Deus mandou na época que Moisés fizesse. Então lá tinha, né, ela era toda revestida de ouro. E o que tinha dentro da arca? Estava um vaso de ouro com uma quantia do maná. Aquele maná caía todo dia do deserto para o povo alimentar. Ali tinha uma amostra desse alimento que manteve o povo durante 40 anos no deserto. Então dentro dela tinha o maná, e também tinha a vara de Arão. Tipo um cajado, né? O cajado dele tinha florescido, porque quando as tribos se levantaram, falaram, não é só ele que é sacerdote, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Então Moisés falou, não, cada um, líder de uma tribo, traga sua vara, seu cajado. Vamos colocar todos juntos aqui, inclusive Arão.
Aquele que, olha, nós estamos falando de uma vara já seca. Com aquele que florescer, estiver florescido amanhã, é esse que o Senhor escolheu realmente para ser o sacerdote. E no dia seguinte, realmente, o cajado de Arão tinha florescido, né? Aquele pedaço de pau seco tinha dado flores. Então esse também estava na Arca da Aliança. Em cima ali da arca foi feito duas imagens de anjos, né? De ouro. E elas cobriam, né? A maneira como foi colocado um diferente do outro, cobria ali, inclusive, a tampa da Arca da Aliança. Então, falando isso, o que era, né, o antigo tabernáculo, a antiga lei, porque foi ali no deserto que Deus deu a lei. Versículo 6. Ora, logo após tudo isso estar assim preparados, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo a fim de realizar os atos sagrados de culto. Ou seja, entravam até o lugar santo, não no lugar santíssimo. Tá? No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, os sacerdotes entravam até no lugar santo e tudo mais. Mas no lugar santíssimo, santo dos santos, uma vez ao ano, somente entrava o sumo sacerdote. Somente isso. Se entrasse antes, morria. Qualquer outra pessoa que entrasse, morria. E mesmo o sumo sacerdote, ele tinha umas romãs, uma flor de ouro nas suas vestes, que, como ele estava se movimentando o tempo todo, aquele sininho ficava fazendo barulho. E, como eu disse, ele tinha uma corda amarrada ali na cintura e a ponta da corda ficava com os outros sacerdotes lá de fora, lá no lugar santo. Porque ele entrava para oferecer sacrifício, primeiro por ele e depois para a população, pecado que tivesse cometido por ignorância e tudo mais. O que acontece? Se era sangue de animais que tinha que estar aspergindo o tempo todo, Jesus foi perfeito. Ele ofereceu o seu sangue uma vez só e acabou com isso. Se, por exemplo, esse sacerdote estivesse no pecado, ele cairia morto lá dentro do lugar santíssimo. Como ninguém poderia entrar lá dentro para tirar o seu corpo, porque senão morria também, ninguém podia entrar. Então, quando eu via que o sino parava, não estava ouvindo barulho mesmo, ficava entendido que ele tinha caído, morrido. Então puxavam ele para fora pela porta. Versículo 8. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Ou seja, com essa ação, desta maneira, desse desenho, ficava entendido que o caminho para o Santo dos Santos, que é o Santo dos Santos, é nosso Deus, estava fechado. Ou seja, nós não tínhamos, o povo, o mundo não tinha lugar, não tinha acesso a Deus. Não tinha ainda o caminho, que é Jesus. Pode observar que na Bíblia é caminho com C maiúsculo. Não tinha caminho a Deus, não tinha meios de chegar a Deus.
o que eles procuravam fazer era através do sacerdócio ali humano, com sangue de animais aspergindo, tentasse chegar a Deus, mas no máximo que servia era para encobrir o pecado, não eliminar, não acabar. Versículo 9. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Ou seja, com isso mostra, esclarece que o sacrifício, os sangues, os holocaustos, tudo que era ali oferecido, só no fundo tinha consciência que não tinha condições de eliminar o pecado. Apesar de saber que estavam lá, estavam jogando, matando animais, estavam dando animais para ser morto, para sacrifícios, para holocaustos, tinham consciência, no fundo sabiam que os seus pecados não tinham sido eliminados, não estavam perdoados, que o pecado estava vivo. Nós temos que entender que a lei, ela não tinha condições de eliminar o pecado. Servia para encobrir. É algo semelhante hoje, quando pregadores mandam as pessoas, não cometer determinado sacrifício. Traga uma oferta assim que no seu sacrifício. Ou faça um jejum assim por dia do sacrifício. Ou faça isso, ou qualquer coisa. Sacrifício para Deus te abençoar, perdoar. No fundo, na realidade, lá no fundo, a pessoa sabe que aquilo não vai resolver. Elas tentam, se obrigam a acreditar ali naqueles pregadores, mas no fundo elas sabem que não vai solucionar. Da mesma forma, mas no fundo as pessoas sabiam também que aquilo não resolveria. Tá vendo? Esses fatos transformam-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Aqueles ritos, aqueles rituais ali, tudo tinha que fazer era água, então comida aqui não sei quanto de azeite, de farinha, de um animal assim, um animal puro, assim, sabe? Eram ritos, rituais. Eram ordenanças, mas que não resolviam nada. O pecado talvez seja eliminado, que é a nova ordem, que é quando Jesus veio, que é o Novo Testamento, que é a nova aliança feita no sangue dele. Ele cumpriu tudo aquilo e hoje a aliança nós vemos a nova aliança. Nós lemos hoje Hebreus 9 até o versículo 10. Querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 11. Ok? Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom.